Biden corre risco de impeachment nos Estados Unidos? Pois é, hein? Essa informação começa a circular nos bastidores ali da Casa Branca. Reino Unido e França, hoje o Reino Unido, ontem a França, passaram por intensas greves muito ligadas à França a uma reforma da Previdência considerada injusta pela população e o Reino Unido pela redução do poder de compra do país. É a maior greve dos últimos 10 anos, só para vocês terem uma noção, enquanto a Rússia anuncia avanços importantes na região de Bakhmut. Ponto super importante, lembrando que a Rússia não avançava desde julho, quando conquistou Sloviansk e Severodonetsk. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Outras notícias importantes estão ligadas à Human Rights Watch, um órgão ali de direitos humanos internacionais que denuncia a Ucrânia, pois é, sobre supostos abusos ali de uso de minas, principalmente as chamadas minas borboletas. E isso, claro, teoricamente, é passível de punições, sanções econômicas. A gente tem também o Erdogan anunciando que a Finlândia está no ponto positivo para a entrada na OTAN, dando a entender, pessoal, que a Finlândia vai entrar na organização. Só falta agora a Hungria dar uma aprovação, pelo menos em tese, e também o Irã prometendo respostas ali mais fortes aos ataques que aconteceram na região de Isfahan e também numa região industrial a noroeste do país. Mas a quem será que o Irã vai dar essa resposta? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? Segue lá, @prof_Ricardo Marcílio. E claro, se você quiser um curso completinho de geografia, geopolítica e atualidades, para o seu concurso, para o seu vestibular, está começando o ano ainda, né? O curso não foi oficialmente lançado, só no dia 21 ou 22. Então é preço de pré-lançamento, pessoal, link na descrição, tá? Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tamanha densidade dos conteúdos, aulas ali de meia hora, 40 minutos, resumos mensais, com tudo que você tem que saber dos principais assuntos de Brasil e mundo que rolaram no mundo. Tudo bem? E claro, o curso completinho também de geografia física, humana, tal. Acho que é bem interessante. Tamo junto? Link na descrição. Pessoal, vamos lá, ó. Seguinte. Hoje a gente teve notícias bem importantes, como, por exemplo, relacionado a um processo de busca e apreensão que aconteceu em uma das mansões ali, uma das casas do Biden, né? O Biden tem uma casa na praia, que fica na regiãozinha ali de Delaware, tá? Uma casa de férias, vai? E o Biden estava sendo acusado, na verdade está sendo acusado, de roubar documentos oficiais da Casa Branca, tanto de quando ele era senador nos Estados Unidos, depois quando ele virou vice-presidente, na época vice do Obama, e talvez coisas também foram roubadas, foram tiradas ali documentos oficiais no atual mandato, tá? Da onde que veio toda essa história? Isso, na verdade, começou com o Trump, quando o FBI fez um processo de busca e apreensão e descobriu que, de fato, ele tinha documentos colocados como confidenciais ali pelos Estados Unidos, tá? Esses documentos, supostamente, eles diziam sobre questão de armas nucleares, sobre alguns segredos de Estado. Os advogados do Biden, eles começaram também a descobrir que em uma das suas residências, seus escritórios inclusive, tinha ali documentos que também pertenciam ao Estado americano. E é crime fazer isso. Se eu sou presidente dos Estados Unidos, não posso roubar um documento oficial, né, da Casa Branca. Só que, olha a diferença, né? No caso do Trump, foi uma investigação a partir de uma denúncia. No caso do Biden, foram os próprios advogados que falaram, ó, tem documentos oficiais, eu não tô nem vendo o que é e tô falando aqui, ó, isso tem que ser investigado, vão investigar para saber o que de fato está acontecendo, tá? Isso, claro, não torna ninguém menos culpado, digamos assim, porque roubar ou tirar os documentos do local onde não poderia é crime, seja de maneira dolosa, culposa, claro que tem um agravante, né? Mas, digamos assim, não tem grandes diferenças no uso desses documentos. Só que daí o FBI começou a investigar e viu que também poderia ter documentos em outras residências aí do Biden. E nessa investigação, descobriram mais documentos confidenciais, nenhum deles, assim, confidenciais, eu falo documentos oficiais, né? Mas nenhum deles colocado como confidencial, pelo menos não até o momento, diferente da questão do Trump, tá? Só que mesmo assim, como eu falei, é uma questão de um crime. Então isso pode fazer com que o Congresso levante uma bandeira a favor do impeachment, coisa que eu particularmente desconfio, tá? Porque ainda hoje a gente tem o Senado de maioria democrata, na verdade está meio a meio, mas como a vice-presidente, que é a Kamala Harris, é a presidente do Senado, os democratas ficam com um voto de Minerva a mais. E dentro da Câmara, por mais que o McCarthy hoje, republicano, seja o líder, é a oposição ao governo Biden, é uma minoria muito pequenininha que não seria suficiente para abrir um processo de impeachment, tá?
Mas eu acho que assim, a questão política, ela até supera a questão jurídica nesse caso. Por quê? Por mais que o Biden não possa, nesse caso, sofrer impeachment, eu não penso que ele vá sofrer, isso pode abalar a sua popularidade, que já não está muito grande, tá? Fazendo com que tanto Biden quanto Trump sejam encaixados como presidentes que não respeitaram a legislação, respeitaram as regras, e talvez uma terceira alternativa venha aqui. Quem já é mais velho aqui do canal sabe que tem um nome que eu sempre falo para vocês, que vem galgando, aumentando bastante sua popularidade, que é o governador da Flórida, chamado de Ron DeSantis. Um cara republicano, tá? Penso eu que talvez com o ruir ali da imagem, tanto do Trump como do Biden, esse possa ser o próximo presidente dos Estados Unidos aí para as próximas eleições. Qual que é a sua aposta, pessoal? Deixa aí nos comentários, tá bom? Hoje a gente teve também uma greve super importante no Reino Unido. Uma greve de professores, demais funcionários públicos, tá? E também uma greve nos transportes, motoristas de trem, transportes ali metropolitanos. Lembrando que o Reino Unido também já tinha passado por uma greve das enfermeiras ali do país, e tudo isso muito por conta do aumento do preço das coisas, a famosa inflação, né, a perda do poder de compra. Quando a gente pega, por exemplo, a questão da energia, ela passou por um aumento muito significativo desde o início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Tanto que, por exemplo, em meados ali do ano passado, a gente teve um movimento chamado de Don't Pay. A conta de luz está vindo muito cara, eu não consigo sustentar meu comércio, minha indústria, então eu vou simplesmente não pagar a conta de luz, porque senão eu não consigo sobreviver, entende? Então o custo de vida da população aumentou demais, o preço da energia aumentou demais e o salário não acompanhou esse aumento de custo aí de vida da população. E a gente sabe que vários países europeus, e eu diria que a tradição do Reino Unido, maior ainda, é uma tradição trabalhista muito forte. O próprio partido mais à esquerda no Reino Unido chama-se Partido Trabalhista. As trade unions, os sindicatos, eles se formaram de maneira muito significativa pós-revolução industrial ali, né? De maneira mais forte no Reino Unido. Então essa tradição trabalhista é muito forte. Então essa greve, que é a maior dos últimos 10 anos, ela foi basicamente para recompor o poder de compra perdido pela população. Vou falar do meu caso aqui, né? Sou professor. Os professores, por exemplo, eles tiveram uma proposta do governo de aumentar em 5% o seu salário, sendo que a inflação só desse ano foi de quase 10%. Ou seja, nem cobre a redução, né? O aumento ali do preço dos produtos. Não é aumento real, é uma recomposição do poder de compra. A gente teve uma paralisação quase que total. Estima-se que 85% do país, das instituições de ensino superior, ensino básico e tal, tiveram paralisadas no dia de hoje, com uma amostra do descontentamento no Reino Unido. O salário está tão baixo que pessoas estão abandonando a carreira de professor, assim como no caso das enfermeiras, que também rolou, as enfermeiras estão abandonando os seus postos de trabalho porque a carga de trabalho aumentou demais, o salário não aumentou e as condições de trabalho estão péssimas. Ou seja, assim, essas sanções, punições, teto ao preço do petróleo, pode causar ainda mais instabilidade. Lembrando que a Liz Truss, antiga primeira-ministra, ela tentou fazer um plano mirabolante ali e reduzir um monte de impostos. Isso gerou desconfiança da Libra, queda da confiança na economia do Reino Unido. A Liz Truss, inclusive, ela acabou acabou renunciando depois de 45 dias como primeira-ministra. O atual primeiro-ministro, que é o Rishi Sunak, ele já falou que reformas econômicas vão ser um remédio amargo, mas necessário, dando a entender que não vai dar grandes subsídios, grandes apoios, porque o Reino Unido precisa passar por esse momento de dificuldade para colher os frutos num futuro próximo, porque a economia está desorganizada. Não sei, tá? O Rishi Sunak é do Partido Conservador. Se quando chegar mais próximo das eleições, o bichinho da impopularidade possa morder o Rishi Sunak, né? Ih, tô ficando impopular, deixa eu fazer um programa aqui, ó, de subsídio à energia e tal, para ver se aumenta a popularidade. É muito comum esse bichinho morder políticos bem próximo das eleições, né? Vocês sabem o que eu tô falando aqui. Beleza? E na França, o caso é mais ou menos parecido. A gente tem hoje o Macron, que ele tinha como uma das principais propostas de governo durante a sua campanha eleitoral uma reforma da Previdência. E uma reforma da Previdência que aumentar a idade mínima de aposentadoria para todas as classes. A gente pega, principalmente a classe baixa, reclama que para conseguir ter o tempo mínimo de contribuição e a idade mínima de aposentadoria, eles não vão conseguir, porque são trabalhos intermitentes, nem sempre registrados. Então você coloca a idade mínima de 64 anos, só que para eu ter o tempo mínimo de contribuição, eu vou ter que trabalhar até os 68, 70, por exemplo. Enquanto alguém de uma classe mais alta, sempre registrado direitinho,
como o cara tem um trabalho mais regular, ele vai conseguir se aposentar nos seus 64 anos. Então, é uma reforma que não leva em consideração as desigualdades regionais da França e as desigualdades também em relação ao sexo, levando em consideração que as mulheres, elas têm mais dificuldade de inserção no mercado de trabalho, elas perdem, entre aspas, né? Pessoal, entendam, perdem no sentido econômico, pelo amor de Deus, tá? Mais tempo com criação dos filhos, com gravidez, e isso não é levado em consideração na atual reforma da Previdência. Então, assim, o Macron, que já não goza de grande popularidade, vem tendo imensos protestos, como o que aconteceu no dia de ontem. A Rússia anuncia importantes avanços na região de Bakhmut. Talvez, assim, eu coloquei essa notícia para vocês, porque isso foi anunciado pela Rússia de maneira oficial, a Ucrânia ainda não confirmou, tá? Mas a Rússia já tinha conquistado Bakhmut, já tinha conquistado Soledar, muito próximo de Bakhmut, inclusive com a presença do grupo Wagner, aquele grupo de mercenários liderados pelo Prigozhin, tá? Que é um aliado do Putin, embora tenham feito algumas críticas recentes aí ao presidente da Rússia. Com os avanços que aconteceram na conexão por rodovia mais ao norte de Bakhmut, toda aquela região foi conquistada. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque a Rússia não tinha uma vitória de fato contundente, se a Rússia estiver certa, tá? A Ucrânia não confirma. Desde Sloviansk e Severodonetsk, que aconteceu mais ou menos ali em julho. Então, essa vitória, ela serve para os russos ganharem mais moral, lembrando que o Shoigu anunciou que para os próximos anos ele vai convocar mais cerca de 350 mil novos reservistas militares para reforçar as posições militares russas. No momento em que a Ucrânia está pedindo caças, inclusive já vai ter dificuldade em receber, e está pedindo tanques, aí sim é uma coalizão com centenas de tanques sendo dados para a Ucrânia, isso pode ser um ponto positivo para as tropas russas. O Human Rights Watch, um órgão ali, talvez os mais importantes acerca dos direitos humanos, condenou atitudes ucranianas, alegando que a Ucrânia estava usando um tipo de mina terrestre chamado de mina borboleta. Existe uma deliberação, uma convenção, chamada Convenção de Ottawa, que foi assinado lá em 1997. A Ucrânia, se eu não me engano, ela só ratificou nos anos 2000 participar desse acordo, 2002, 2004, tá? Mas esse acordo, o que ele prevê? Que é proibido usar esse tipo de mina que a Ucrânia vem utilizando. E da onde que descobriu isso? Quando a Ucrânia reconquistou algumas posições, uma das cidades que foram expostas foi a cidade de Izium, que inclusive a Ucrânia denunciou uma série de abusos de direitos humanos cometidos pela Rússia enquanto dominava aquela região. Só que daí o órgão de observação dos direitos humanos percebeu que a Ucrânia também utilizava ali minas terrestres, as chamadas minas borboletas, tá? E por que isso é perigoso? Porque isso pode atacar militares e também civis. Segundo a organização, 50 civis foram mortos, sendo que 5 delas foram crianças. Ou seja, a Ucrânia se utilizou de uma arma proibida pela própria convenção que ela assinou para derrotar os russos. A Ucrânia, em resposta, disse que não vai comentar as armas que foram utilizadas, mas que respeita todas as convenções internacionais. Não sei, tá? Galera, se de fato, né, a Ucrânia tiver usado esse tipo de armamento, a resposta que a comunidade internacional, ou pelo menos os signatários desse tratado teriam que dar, são sanções e punições econômicas. Será que o mundo ocidental ousaria punir a Ucrânia por um suposto uso de armas ilegais na guerra da Rússia? Sei não, hein, pessoal? Deixa nos comentários. Hoje a gente teve também a notícia que o Erdogan, presidente da Turquia, num tom até de provocação, tá? Porque ele já tinha anunciado há 2 semanas que Ankara, ou seja, a Turquia, não negociaria nem com Finlândia, nem com a Suécia. Pelo menos não agora, para a entrada na OTAN. Só que na Suécia tivemos manifestações que inclusive queimaram o Alcorão em frente a uma embaixada turca na Suécia. O Erdogan e vários outros países de maioria muçulmana consideraram um absurdo isso, e a Turquia anunciou que ele não pode apoiar, a Turquia, né, o Erdogan não pode apoiar a entrada de um país que colabora recebendo terroristas, falando ali dos curdos, do PKK, e muito menos quem incentiva um desrespeito, uma violência contra os povos muçulmanos. E isso até colaborou com o aumento da popularidade da Finlândia. Assim, a Finlândia apoia agora, porque Finlândia e Suécia queriam entrar juntos, não querem? Suécia, tá fora, não aceito vocês, mas Finlândia, tamo junto. Ponto positivo, eu quero a sua presença, só que não posso aceitar a Suécia. A Finlândia inicialmente tinha respondido, através do ministro das Finanças, que podia sim fazer uma entrada separada de Estocolmo, né? Ou seja, Helsinki, a Finlândia, separada ali
da Suécia, entradas diferentes. Só que depois percebeu-se ali que talvez tenha pegado um pouco mal e não sabe se a Finlândia de fato vai entrar sozinha na OTAN sem a presença da Suécia. Lembrando que a Hungria também precisa ratificar esse acordo, tá? E para finalizar, o Irã, ele prometeu respostas ao que ocorreu em Isfahan. A gente teve alguns ataques com drones, tá? O Irã disse que grande parte deles foi abatido, não trouxe grandes prejuízos. Alguns vídeos compartilhados mostram imagens um pouco diferentes. E também no noroeste ali do país, no noroeste do Irã, próximo inclusive da fronteira com o Azerbaijão, também houve ataques a um polo industrial, numa área que inclusive é separatista, com alguns conflitos com o próprio Azerbaijão. Por isso existia muito a propensão, será que foi o Azerbaijão? Rolou um atentado numa embaixada do Azerbaijão no Irã. O Irã apoia a Armênia no conflito em Nagorno-Karabakh contra o Azerbaijão. O Azerbaijão é um parceiro da Turquia, que não se dá muito bem com o Irã. Então havia né, essa suspeita aí. Aparentemente, pelo que a mídia vem colocando, foi uma coalizão entre Israel e Estados Unidos, tá? Um dos membros ali do parlamento do Irã, que inclusive participa do Ministério das Relações Exteriores, disse que o Irã sabe lidar com essas questões e que a resposta sempre será um ataque. O Irã não deixa passar nada em branco. Pensando que os Estados Unidos está envolvido num conflito muito grande com a OTAN, Rússia, Ucrânia e tal, e que Israel hoje tem o Benjamin Netanyahu com apoio de parlamentares, como por exemplo Ben-Gvir e outros parlamentares, que são muito mais radicais, anti-muçulmanos, anti-persas no caso do Irã, ou anti-palestinos, uma resposta do Irã poderia autorizar movimentos mais fortes, tanto dos Estados Unidos como de Israel, para atacar o território iraniano. Não gosto de falar, né? Mas, galera, é fato. Eu previ, entre aspas, não era difícil prever por quem tomou o poder em Israel, né? Mas que Israel poderia começar a atacar as suas ameaças locais com esse novo governo. E o Irã, com certeza, é o país que mais ameaça o território de Israel. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.